dia, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto cujo título é Tríplice Fundamento da Ressurreição. É um tema baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 8. Portanto, vamos falar nesta noite de um fato polêmico para os gentios, mas de plena convicção para aqueles que se libertaram das garras de Satanás. Vamos falar sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Estamos diante de um fato. Deus criou o universo, está lá em Gênesis, no primeiro capítulo, primeiro versículo, e tudo que ele criou era muito bom, era perfeito. No mesmo livro, versículo 31. Porém, o pecado trouxe a morte e a deteriorização dessa criação feita por Deus. A palavra sagrada diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Está descrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. E vai além. E por causa do pecado do homem, a criação ficou sujeita à vaidade. No mesmo livro de Romanos, capítulo 8, versículo 20. E dessa forma, a criação tem gemido e esperado pela libertação da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 21. Da mesma forma, nós cristãos esperamos com avidez pela nossa adoção como filhos, a redenção de nossos corpos, porque nessa esperança somos salvos, e somente nessa esperança. Romanos, capítulo 8, versículo 23 e 24. Então, irmãos, a criação material de Deus, ela se deteriorou. Está um caos. Era preciso que ocorresse essa redenção, para que essa criação feita por Deus pudesse ser restabelecida. O ser humano pecou, peca e morre na carne por causa da queda, do pecado de Adão. Por essa causa, por causa da queda, toda a criação de Deus foi entregue à decadência para uma recriação de um céu novo e de uma nova terra. São palavras escritas no livro de Apocalipse, versículo 21, capítulo 21, versículos 1 a 4. Essa redenção, irmãos, ela visa restabelecer a criação física de Deus, incluindo nossos corpos materiais. E essa redenção foi feita através de Cristo Jesus. Qualquer coisa alheia a isso lança por terra todo o ensino bíblico acerca do resgate do homem para o serviço eterno e adoração de Deus em uma criação
estabelecida. Essa redenção aconteceu com a ressurreição de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, ele não teve medo de declarar aos judeus, atestando a ressurreição de Jesus. Ele disse: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos. Está descrito lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 36. Portanto, a ressurreição de Jesus transformou a vida dos apóstolos e pode transformar a nossa também. A nossa fé na ressurreição de Cristo Jesus, verdade da fé cristã, deve ser inabalável, pois se não crermos nela, também não devemos crer em mais nada. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, e vazia também é a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a vossa fé e ainda estáis nos vossos pecados. Está lá escrito no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 ao 17. Realmente, irmãos, os apóstolos foram testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor Jesus e os fundamentos da igreja. A ressurreição é o penhor da igreja. A ressurreição de Jesus Cristo é o penhor da nossa própria ressurreição. Cristo falou: eu sou a ressurreição e a vida. Ele próprio há de ressuscitar os que neles tiverem acreditado e que tiveram comido o seu corpo e bebido o seu sangue, porque o veremos tal qual ele é. Está descrito no livro de João, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Essa ressurreição tão decantada de Cristo Jesus apresenta um tríplice fundamento, que é o tema de nossa pregação hoje. A palavra de Deus, a pessoa do próprio ressuscitado e os milhões de ressuscitados com ele é essa própria tríplice fundamentação. Então, irmãos, o primeiro fundamento da ressurreição de Cristo é a palavra de Deus. Quando as mulheres chegaram lá no sepulcro e o encontraram vazio, ficaram preocupados. Mas os dois anjos disseram a elas: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Essas palavras ditas por esses anjos são fundamentadas na palavra de Deus, porque o próprio Cristo Jesus os havia prevenido quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, irmãos, é uma palavra que não pode ser negada.
Essas mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, Salomé e outras, elas compreenderam o primeiro fundamento da ressurreição e se afastaram do sepulcro e foram levar as boas novas aos demais. Uma outra prova que a palavra de Deus é o primeiro fundamento está no fato de que o próprio Jesus, no caminho de Emaús, falava aos dois discípulos. Ele poderia simplesmente falar a eles: eu estou aqui, eu ressuscitei. Mas não. Ele os conduziu de volta à palavra de Deus. Ele começou por Moisés, passando pelos profetas, expunha o que a palavra falava a seu respeito. Sabe, irmãos, é da vontade de Cristo Jesus que os homens cresçam na sua palavra. Dois fatos justificam porque a palavra vem em primeiro lugar. O primeiro fato é porque assim reconhecemos a fidelidade eterna de Deus. E o fato de que o Verbo se fez carne é o cumprimento da palavra escrita. Está escrito. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O segundo fato, somente a fé na palavra nos leva a reconhecer a pessoa do ressuscitado. Quem não crer na palavra de Deus também não pode crer na ressurreição. Então a palavra de Deus é o primeiro fundamento da ressurreição de Cristo Jesus. O segundo fundamento, a pessoa do próprio ressuscitado. Sabe, irmãos? Jesus não ressuscitou espiritualmente. Ele ressuscitou corporalmente. Ele foi visto um corpo de carne por Cefas, Pedro, né? Pelos dois homens no caminho de Emaús, pelos 12 e depois por mais de 500 irmãos de uma só vez. Paulo nos confirma essas passagens quando diz em 1 Coríntios que a maioria dos que viram Cristo ressuscitado ainda estavam vivos. Então não é uma palavra banal, é uma palavra que tinha na época testemunhas, porque aquelas mais de 500 pessoas ainda estavam vivas, elas podiam confirmar que Cristo Jesus havia ressuscitado. Com essas palavras, Paulo queria dizer que o Senhor realmente havia ressuscitado e que o povo podia se informar a respeito, pois existiam testemunhas. Sabe, irmãos? Não foi só. Depois, Jesus foi visto por Tiago, foi visto pelos apóstolos e, finalmente, por Paulo. Se Cristo tivesse morrido, toda a coisa há muito tempo teria desaparecido. Pois todas as coisas têm origem em Cristo, e sem Ele nada pode existir.
Não sou eu que digo isso. Está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 3 e 4. Cristo Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então fica uma pergunta no ar. Que diferença faz se Jesus realmente ressurgiu no mesmo corpo de carne no qual viveu e morreu? Nós falamos acima que ele ressurgiu corporalmente, isto é, no mesmo corpo de carne no qual viveu entre nós. A resposta do Novo Testamento a essa pergunta é clara e inequívoca. Se Jesus não ressuscitou fisicamente, não há salvação. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque a ressurreição é o centro do evangelho pelo qual somos salvos. Não sou eu que digo isso. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 5. O apóstolo Paulo listou uma série de consequências relacionadas à negação da ressurreição física. Ele foi claro. Se Cristo não ressuscitou, então nossa fé é inútil. Nós ainda permanecemos em nossos pecados. E os que dormiram em Cristo estão perdidos. Todos os apóstolos são falsas testemunhas e somos os mais miseráveis de todos os homens. Palavra escrita por Paulo aos Coríntios, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 ao 19. Além dessas consequências citadas por Paulo, como resultado da negação literal, carnal, da ressurreição, há outros problemas teológicos cruciais que não vamos abordar essa noite, mas apenas enumerá-los. Primeiro problema, o problema da criação. Deus criou um mundo material. Segundo problema, o problema da encarnação. A carne humana faz parte da nossa verdadeira natureza humana, criada por Deus. Negar que Cristo ressuscitou em carne humana é privá-lo da plenitude da sua natureza humana. Problema da salvação. Com a morte foi o resultado do pecado e envolve diretamente o corpo material. O corpo que é ressuscitado deve ser material, para que ocorra uma vitória real sobre a morte. Fracassar na confissão de que Cristo ressuscitou em um corpo material lança por terra todo o Evangelho de Cristo Jesus. Quarto problema, o problema da decepção. Cristo Jesus disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Está escrito lá em Lucas, capítulo 24, versículo 39. Nessa ocasião, Jesus desafiou Tomé a tocar em suas cicatrizes e a deixar de ser incrédulo e ser crente. Está lá em João, capítulo 20, versículo 27. Portanto, irmão, não existe outra saída. Ou cremos que ele ressuscitou em carne,
ou somos impelidos a dizer que Jesus enganou descaradamente os seus seguidores. Isso não pode ser verdade. O problema da imortalidade. A negação da natureza material do corpo da ressurreição é fatal para a crença cristã. Uma crença sobre a imortalidade. Se Cristo não ressuscitou no mesmo corpo físico em que ele morreu, então não temos nenhuma esperança real de que atingiremos a verdadeira e plena imortalidade. O problema da verificação. O único modo objetivo pelo qual o mundo poderia saber que Cristo ressuscitou era pela ressurreição do corpo material, no qual ele morreu. Se Jesus não ressuscitou com o mesmo corpo em que morreu, a igreja sucumbirá. Sabe, irmãos, o verdadeiro cristão acredita plenamente que Cristo ressuscitou e que se apresentou nessa terra durante os 40 dias que ele ficou após a sua morte nessa terra, e era reconhecido pelos apóstolos e pelas pessoas que com ele conviviam. Se ele é um espírito que não tinha carne, não tinha osso, como ele foi reconhecido por essas pessoas? O terceiro fundamento e último, foram ressuscitados com ele. Sabe, irmãos, milhões de pessoas são até hoje ressuscitadas por ele. No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6, nos afirma: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, eu sei que a ressurreição do nosso corpo será no último dia. Após a ira de Deus, os salvos serão ressuscitados para a vida eterna com Deus. E os não salvos serão ressuscitados para a vida eterna no inferno. Mas todos os dias existem pessoas que encontram a Cristo. E nesse encontro, o resultado é tornar-se um novo homem. É receber uma nova vida. E essa vida passa por uma transformação interior e exterior. Por isso, irmãos, que a ressurreição de Cristo está fundamentada nessas três colunas eternas. A palavra de Deus, que permanece e permanecerá eternamente.
Jesus Cristo, que através de sua ressurreição corporal foi designado Filho de Deus com poder. E os milhões de ressuscitados que todos os dias aceitam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Diante de tais circunstâncias, nós podemos dizer que a palavra de Deus é a promessa. Que Cristo Jesus é o cumprimento e os redimidos são a confirmação. Amém.